Bom, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Queria agradecer a presidente, a doutora Cláudia, da TV Câmara, e também do vereador André, justificar já a ausência, também membro desta comissão, do vereador Ricardo Silva, que não vai poder estar presente hoje com a gente, justificou sua ausência no meu gabinete. Bem, senhores, essa comissão de justiça foi instalada na semana passada, né? Já era para ter sido instalada há mais de um mês, mas infelizmente a Câmara entrou de recesso e agora eu peço muito a paciência de vocês, porque como nós estamos num período eleitoral, né? Esse próximo mês é uma correria danada, né? Então as coisas andam um pouquinho mais devagar mesmo, não tem como a gente fugir disso. São muitos compromissos, né? Mas a gente vai tentar, dentro da medida do possível, tocando a comissão. É uma comissão, eu acho muito importante, né, vereador André, que a gente deixe claro que é uma comissão de estudos mesmo. Daqui nós não vamos poder tomar nenhuma decisão executiva, né? A execução dos nossos estudos e da conclusão que a gente chegar cabe ao Poder Executivo, né? E uma alteração no nosso plano, na nossa lei de uso e ocupação do solo, né? Portanto, quando a gente trata de se proibir de se construir alguma coisa em alguma área da nossa cidade, isso precisa constar em lei, né? Não é simplesmente essa comissão que deliberadamente resolve isso. Então, portanto, as conclusões do nosso trabalho ainda estão assim, muito longe, né? O que a gente quis com a intenção nossa? Era abrir o diálogo com a administração, com as empresas e ver se a gente consegue iniciativas próprias, né? Tanto da própria empresa como iniciativa da própria prefeita, né? E dessa casa também, para que a gente possa agilizar esse processo, né? Sabendo que está afligindo a vida de muitos moradores em volta ali das empresas, né? Portanto, nessa primeira sessão, nós convidamos moradores, né, que estão vivendo esse drama, para que expusessem aqui na nossa comissão esse problema. Já vai ficar registrado aqui nos autos do processo, né? Nós ficamos sabendo pela imprensa de um abaixo-assinado, né, de uma ação junto ao Ministério Público. Nós vamos querer também ter um contato com o Ministério Público para ver até onde que o Ministério já agiu, né? Então, vamos começar essa sessão de hoje ouvindo os moradores. Vereador André, queria fazer algumas considerações iniciais. Muito breve, presidente Maurício, minha saudação ao nosso departamento jurídico e saudar vocês pela oportunidade e, como foi bem colocado, isso é uma construção. Deve ser um problema compartilhado pela cidade, não é só tirar o problema da porta de vocês e transferir para outro Ribeirão Pretano, é efetivamente deixar no zoneamento da cidade, claro, quais espaços devem ser definidos para esse tipo de serviço e quais também as medidas de segurança que devem ser adotadas. Eu tenho certeza que a vida de vocês não é tranquila. A cada notícia que é vinculada em outras cidades, e principalmente agora que o problema se avizinhou e chegou tão próximo à nossa comunidade. Então, que essa atividade seja muito produtiva e que essa semente lançada hoje prospere e que Ribeirão Preto, entre os vários problemas que tenha para enfrentar, consiga também enfrentar esse. Bom, antes de iniciar os nossos trabalhos, queria agradecer a presença do senhor Contídio, representando nesse ato aqui a FERP, né? E a gente fica muito feliz com a sua presença, viu? Eu queria chamar, então, vamos começar pelas mulheres, primeiro as mulheres, sempre, né? A senhora Vânia Rosseto, por favor, Vânia, a senhora pode sentar aqui? A Vânia é moradora do edifício Caetés, que fica localizado vizinho de uma dessas empresas, né? A senhora pega o microfone, por favor.
Para começar, eu preciso que a senhora precisa falar. A doutora já pegou? Doutora Vânia, qual a empresa e o endereço que vocês estão instalados? Está funcionando? Tá. Bom, nós estamos na Rua Humaitá, número 370, no bairro Santa Cruz, e a Protege está no número 310 da mesma rua, ou seja, nosso vizinho. Nosso vizinho. Não é vizinho, ao lado. Ao lado, parede. E temos aqui a presença de alguns colegas dos outros prédios no entorno que correm o mesmo risco que nós que estamos ao lado. A senhora já está morando lá há quanto tempo? 14 anos. 14 anos. A empresa já estava lá, né? Não, a Protege está lá há 13 anos. 13 anos. Tá. E desde... Então, os edifícios já estavam lá? Já, quando a Protege... nosso prédio está lá há 20 anos, né? Eu moro nesse edifício há 14 e a Protege está lá há 13 anos. O que mudou na vida de vocês depois da instalação da Protege? Bom, nesses 13 anos... Só um minutinho. Desculpa, é que a gente tem que registrar em ata tudo. Pode ir. Bom, nesses 13 anos, a gente sofreu muito incômodo em relação à poluição, né? Poluição do ar, poluição sonora, dada a grande quantidade de caminhões que eles manobram lá. Então, pela manhã, quando os caminhões começam a acelerar, aquele cheiro insuportável de óleo diesel, né, que sobe, e o barulho, né, que a ré, né, quando engata a ré, a manobra do caminhão faz, que é uma coisa assim incessante. 24 horas? Eles trabalham 7 dias por semana e eles não têm horário para parar. Às vezes, eu já escutei barulho 11h20 da noite de caminhão manobrando e buzinando. Outro transtorno que a gente tem lá é quanto aos funcionários da empresa que ficam no pátio, trocando palavras de baixo calão, numa altura assim, exagerada. Que isso também causa muito incômodo, não tem hora e isso não cessa momento algum. Outro grande incômodo é o que eles causam no trânsito nos horários de pico, quando os caminhões estão entrando e saindo, né? Que ali a Rua Humaitá é acesso para outros bairros da cidade, Jardim Botânico, Sítio Ribeirão, e o trânsito ali fica parado nesse horário. Ele só tem um acesso ali, né? Só um acesso. Só pela Rua tá. Humaitá, né? Em conjunto com esse tumulto que eles causam no trânsito, o absurdo que ocorre é o grande número de funcionários da Protege armados, tá? Eu não entendo de arma, mas o pessoal, aí os meus colegas falam que é calibre 12. É assim, eu não estou falando de 1 ou 2 funcionários armados, eu estou falando, às vezes, de dezenas de funcionários armados na porta da empresa, inclusive, muitas vezes, coibindo os moradores de passarem ali naquela calçada, né? E a gente sempre teve muito medo de um disparo acidental de arma, né? A gente não sabe qual o preparo desses funcionários, né? Haja visto o comportamento deles no pátio, a gente tem muito receio disso. Bom, então a gente sempre... Há 13 anos a gente convive com esse transtorno. Eu, por várias vezes, já tentei entrar em contato em departamento de meio ambiente da prefeitura e algumas outras entidades. Infelizmente, não tive sucesso em nenhuma. Há 1 ano atrás, eu, pesquisando, achei que a perturbação do sossego era um caminho para tomar alguma atitude contra a Protege. Fui até o 4º DP e registrei um boletim de ocorrência que gerou um inquérito policial, já com audiência marcada para o próximo dia 30. Nesse meio tempo, começaram esses ataques às empresas de valores, o que causou um pânico. Só um minutinho. Isso. Antes desses ataques começarem, tá? Essas cópias podem ficar com a gente? Pode. Pode? Então, nós vamos anexar, viu, doutora? A Comissão de Estudos recebe cópia do mandato de intimação, do boletim de ocorrência, citado pela boletim e o termo de declarações, né, que serão anexados ao processo. Pois não. Nesse ínterim, começaram a acontecer esse número de explosões, né?
É o momento em que nós, os moradores do bairro, junto com a Associação dos Moradores, nos unimos e fizemos um abaixo-assinado e já entramos com uma ação civil pública. E eu gostaria de ressaltar que... O presidente da associação está aqui? Não, né? Não veio, né? Não. Tá. E gostaria de salientar que, nesse meio tempo, foi constatada a presença de um drone sobrevoando a Protege, tá? Tirando fotos. A gente tem certeza que devia ter algum olheiro de quem estava com esse drone, porque no momento que nós acionamos a polícia, a pessoa fugiu com o drone, né? Tenho certeza que estavam fotografando a Protege e era alguma atitude ilícita, porque não teria justificativa para a pessoa fugir no momento em que a polícia se aproximou. A polícia teve ciência disso, então, Teve. né? Tá? E então aí nós nos unimos junto com a Associação dos Moradores de Bairro, todos os síndicos, fizemos um abaixo-assinado e entramos com essa ação no Ministério Público. Em paralelo a isso, Essa ação reivindicava o quê? a gente está pedindo a cassação do alvará de funcionamento da Protege no bairro. Vou. Aqui eu tenho cópia. Aqui eu estou com cópia do abaixo-assinado de 3 edifícios, tá? Os mais próximos, mas nós colhemos muitas assinaturas, porque são mais de 20 edifícios no entorno. E eu falo aqui que a gente está representando, juntamente com a Associação dos Moradores, mais de 1.000 famílias, tá? Muito próximos, que com certeza, se houver um desses ataques aí, vai atingir essas 1.000 famílias. E a gente conta os edifícios, né? Porque é mais fácil a gente ter acesso aos síndicos, a gente não consegue se comunicar com os moradores das residências, né? Também não podemos deixar de salientar que existem residências também. Em paralelo... Esse processo no Ministério Público já teve alguma audiência? Já teve alguma... Por enquanto, não. Não. Foi quando que foi protocolado, senhora? Deve ter um mês. Tá, não foi distribuído ainda? Não, ainda não. Tá? E, em paralelo a isso, eu, em conjunto com o edifício da frente, o edifício Avan Place, entramos com uma notificação extrajudicial à Protege, solicitando e questionando se a documentação estava em ordem, se eles, em relação aos alvarás, se eles tinham algum plano de proteção à população no entorno, né? Se eles estavam preparados para esse tipo de ataque. A empresa nos contra-notificou, dizendo que não nos deve satisfações. Sério? Entre outras palavras, aí, bem resumido, foi isso que eles falaram. Tá certo. Eu ia fazer uma pergunta até sobre a relação de vocês com a empresa. O objetivo principal é a retirada da região. Por segurança. Mas, enquanto isso não ocorre, existe a convivência mínima em sociedade, né? Quem vive na cidade precisa de uma convivência mínima. Sabedores do boletim de ocorrência, o representante da empresa só foi lá e negou, ou eles adotaram alguma medida? Os palavrões continuam? O holofote continua virado para vocês? Os geradores, os caminhões? Algum avanço nessa relação tão tumultuada? Nenhum. A empresa nunca tentou, em momento algum, minimizar qualquer tipo de transtorno que eles nos causam. Jamais. A única coisa que deu uma diminuída foi quanto aos funcionários no pátio. Comportamento. Porque, como depois da explosão da Prosegur, eu chamei a mídia e teve uma repercussão muito maior do que eu podia imaginar, né? E a mídia lá, e eu andei tirando algumas fotos, porque da janela do meu prédio eu consigo ver toda a empresa. Eles passaram a manter a porta fechada por alguns momentos do dia. Tá? Agora, em momento algum, eles tentaram minimizar qualquer desconforto. Bom, depois que houve a explosão, a Prosegur, nos Campos Elíseos, como que tem sido as noites de vocês? Bom, tem sido de pânico, porque como eles fazem tudo à luz do dia, eles estão armazenando dinheiro da Prosegur também, porque isso eu tenho fotos aqui salvas no pendrive,
Eles estão armazenando também dinheiro da Prosegur, que a gente vê descarregando, inclusive na rua, na calçada. Eles colocam vários seguranças numa ponta e alguns na outra ponta e descarregam os malotes ali. Então, a gente está também guardando, além do dinheiro da Protege, também estamos servindo de apoio à Prosegur. E a notícia que a gente teve também é que a Prosegur vai se reinstalar no Parque Industrial da Lagoinha, onde já tem a Brinks. Então, quer dizer que fica só o bairro Santa Cruz premiado com a Protege. Né? Então, a informação que a gente teve é que a Prosegur vai sair da área urbana e está indo para o Parque Industrial da Lagoinha também. E o mês passado, próximo ao 5º dia útil do mês, eu até liguei no 190, pedi um reforço, não sei se teve de patrulhamento, porque eu fotografei, a gente presenciou uma quantidade enorme, enorme de malotes e caminhões, muito mais do que o normal, entrando ali na Prosegur, na Protege. E como a gente sabe que esses assaltos ocorrem sempre com informação de alguém de dentro da empresa, né? Eu não sei se houve um reforço no patrulhamento, mas nesses dias assim, eu confesso que muita gente ali no bairro não dorme. Vânia, o mais importante que eu acho, então, de registrado é que esse drama de vocês não começou só por causa da explosão da Prosegur. Não. Né? Muito antes disso, vocês já viviam num extremo drama. Tudo isso que você já falou. A questão da logística deles, da poluição sonora, da própria poluição mesmo dos caminhões. A explosão da Prosegur nos deu oportunidade de sermos ouvidos. De ir para a mídia, né? Foi um grito que ninguém ouvia e a explosão acabou sendo o grito foi de nosso, nosso momento. O problema maior ali que a gente entende é o trânsito, né? Sem dúvida nenhuma. Né? A segurança, em primeiro lugar. Eu acho que é o nível, o medo, o receio que nós temos de uma explosão. Esse é inclusive depois do ataque da Prosegur, dia a dia, eu fotografo aqui, está tudo no meu pendrive, tá? A quantidade de chapas de aço que entrou lá para reforçar a estrutura, a quantidade de brita que entrou lá. Então, tem obras todos os dias na Protege. Entendi. O que, no caso de uma explosão, o impacto vai ser muito maior. E eu também fotografei o descarregamento de 12 cofres fortes na empresa. Então, eles estão só ampliando. Essa operação foi feita depois da explosão da Prosegur? Esses dias recentes. Tá? Eu tenho tudo aqui fotografado e documentado. Já fica demonstrando uma intenção aí de não mudar de lugar, né? Se falo a minha palavra, como que eu posso provar? A única prova que eu posso ter são as fotos que eu venho tirando desde que Essa a foto gente a conseguiu. Poderia fornecer também? Posso mandar cópias, que é o que eu tenho feito desde a explosão. Então, realmente. Fico aguardando no meu gabinete essas fotos, na próxima sessão eu já que o nosso medo anexo. realmente é a violência, né? Que todo mundo aqui morre de medo de acordar à noite como se morássemos na faixa de Gaza, né? Uma explosão, eu não sei em que dimensão poderia ser essa explosão. É muito grande. Muito grande, eu posso afirmar para a senhora que é muito grande. A quantidade desses homens armados, à luz do dia ali, já questionei a Polícia Federal também em relação a isso. Então, eu acho que o risco que a gente tem ali são de vidas. E eu volto a falar, são mais de 1000 famílias. Veja, Vânia, é um grande problema. O problema não é só a explosão, né? É tudo que tem que ser feito antes e depois da explosão pelos bandidos. Então, o que a gente viu aqui em Ribeirão Preto foi um bairro e vários trechos completamente sitiados, né? A ponto de até na estrada a gente sofrer a consequência desse assalto com um policial militar morto na hora da fuga, né? Então, a consequência não é só a explosão, são bandidos armados com equipamentos, com armas que ultrapassa carro blindado, coletes à prova de bala não funcionam, né? Então, a dimensão é de uma guerra mesmo. De uma guerra. Né? De uma guerra. De uma guerra. Então, não só o bairro Santa Cruz, mas todas as rotas de fuga desse bairro vão estar suscetíveis de alguma coisa acontecer. Né? E a gente sabe que as rotas de fuga ali do bairro Santa Cruz, as pessoas só imaginam a avenida ali embaixo, né? A Castelo Branco.
Mas foi que a senhora, desculpa, a Maurílio Biagi. Mas dali da Humaitá, você tem acesso, como a senhora mesmo disse, ao Jardim Botânico, que já virou uma rota de fuga, né? A própria City Ribeirão, né? Então, causa um desconforto não só para Santa Cruz dos Jacques, mas para todos os bairros adjacentes ali, viu? Mais alguma coisa que a senhora queira registrar? Gostaria também. Só mais uma coisa. O representante dos trabalhadores das empresas de valores questiona, né, que eles têm que ter um armamento mais forte. Aí eu faço a seguinte pergunta: o que vai ser de nós, moradores de um bairro, com bandidos portando ponto .50 e uma empresa com armamentos mais pesados do que as 12, né, Luiz, que eles têm? O que vai ser ali? Quem vai sobreviver para contar a história? Então, minha única preocupação é realmente em relação a vidas, né? É uma tragédia anunciada. Eu acordo, tem dias que eu penso assim, quando vai explodir? Porque a gente sabe que uma hora vai chegar a nossa vez. Muito bem colocado. Aumenta o poder de fogo do bandido, aí para se defender, reverter uma situação, aumenta o poder de fogo da empresa. E nós? Só que em volta deles, né? E as crianças? Muito bem colocado, né? Muito bem colocado. Os idosos, as famílias? Talvez até mereça uma reflexão de um convite ao representante dos trabalhadores, porque, teoricamente, quando você tem um aparato maior, você inibe a ação do outro. Então, é um tema para refletir. Agora, o que preocupa no caso de vocês é que lá no Brasil, a pista é maior e tem muita empresa. Então, naquele horário, tinha poucas pessoas, uma bala perdida tinha mais dificuldade. No caso de vocês, é uma verdadeira cilada. Primeiro que você está do lado. Se eles fizeram esse reforço, não a bala é a estrutura dele, mas a bala do teu e a bala do lado. E numa troca, num confronto, como são prédios altos no entorno, por uma bala perdida, realmente a preocupação de vocês é totalmente justificável e merece a nossa solidariedade. Mais que isso, tentar aí antecipar o convite até, de repente, a empresa foi muito... não foi de muita alianeza sendo vizinho, né? Não tenho nada que falar com você. Mandou vocês procurarem os órgãos competentes, vocês procuraram. E acho que seria de bom ouvir também, futuramente, um convite aos representantes da empresa, para ver qual que é o... A próxima sessão, acho que a nossa intenção já é estar com as duas empresas aqui, né? Confirmar essa informação da Prosegur o mais rápido possível e chegar à conclusão de que só vai faltar a Protege, né? Bom, eu vou então agora passar a palavra ao senhor Paulo Lins. Mais alguma coisa, Vânia? A não ser que o senhor esteja satisfeito com o posicionamento da... Eu acho que a Vânia já... Não precisa que o senhor fale no microfone, que nós... Só preciso que o senhor fale o seu nome. Eu só queria... Paulo Duarte de Freitas... Duarte de Freitas Lins. Rua Humaitá, 370, apartamento 42. Paulo, o senhor pode falar. Eu queria só ressaltar duas coisas. Eu acho que uma coisa que o André falou, né, da questão do relacionamento, da preocupação, né, de não adianta tirar dali e colocar em outro lugar que vai ter Ribeirão Pretano também. Lógico, a intenção nossa nunca é essa, né? A gente sempre ressaltou em todas as conversas que a gente teve de ter um local apropriado para que essas empresas possam ser instaladas de uma forma estruturada. Não é assim pegar um galpão, fazer um rearranjo no galpão, achar que está resolvido o problema. Então, eu acho que uma empresa desse porte, ela tem que ter um local, né, construir um local que seja apropriado para esse tipo de serviço que ela presta. Local que né, que mexe com valor, ela mexe com dinheiro. E dinheiro cresce o olho do bandido. Né? E outra coisa que a gente percebe é reforçar essa questão do reforço. O reforço só permite que a forma de vinda dos bandidos vai ser muito maior. Né, que eles têm... disputa entre... sabe? É uma disputa desigual. A gente sabe que é totalmente desigual. Né? Eu acho que não tem disputa aí, porque a disputa é desigual. Enquanto eu ponho eu aumento meu calibre, eles triplicam o calibre deles.
Tá? Eu acho que é essa relação. Outra coisa, uma coisa que a Vânia não colocou, que você falou assim, os caras acham que não vão mudar de lá. Teve das pessoas que a Vânia foi conversar com ele foi muito cínico. Ele simplesmente falou que é mais fácil o prédio nosso sair dali de que eles mudarem dali. Assim, falou na cara da Vânia, né, Vânia? Eu queria me permitir, eu lembrei disso. Falou que era mais fácil o prédio mudar dali do que eles saírem dali. Então, eles estão assim, o que a gente percebe, né, eu queria ressaltar para essa comissão, assim, eles estão muito cômodos na situação deles. Eles não estão nem aí com a vizinhança, né, com o entorno. A preocupação deles é a mínima em relação a todas essas famílias que estão ali ao lado da empresa deles. Eles estão preocupados com a segurança ali daquele prédio inadequado para eles estarem ali. Só isso, mais nada. Né? Toda colocação que a Vânia tentou com eles, e a gente percebe isso claramente, né? E até pela própria resposta que eles deram na notificação judicial, eu estou bem aqui, estou instalado, e vocês que se danem. Né? Vocês que procuram seu direito. Quer dizer, estão lixando, né, para o que vai acontecer com aquelas famílias lá. Por isso que a gente está procurando, né, o apoio de vocês, a solidariedade que vocês vão estar dando para a gente aqui. Eu sei que, né, vocês funcionou bem, a comissão ela só vai fazer um estudo, esse estudo vai aprofundar e vai adiante até chegar no momento de decidir. Né? E eu acredito que o Ministério Público também vai nos ajudar bastante. Só para ressaltar, né, hoje, né, nós temos uma comissão de representantes de todos os prédios, a gente constituiu uma comissão. Essa comissão se reúne periodicamente para a gente discutir as estratégias. E hoje a gente tem uma reunião às 19h30 com um representante do Ministério Público com a gente. A primeira reunião vai ser hoje. Isso, a gente vai ter uma reunião informal, a gente convidou, ele aceitou, ele vai estar indo lá no nosso prédio para ter uma reunião com todos os representantes, que ele quer, da mesma forma que vocês estão nos ouvindo aqui, eles querem nos ouvir também, esse representante quer nos ouvir também, até para subsidiar ao Ministério Público, né, de como que eles vão conduzir todo esse processo no Ministério Público. Eu deixei de fazer 2 perguntas para a Vânia, eu acho que o senhor pode responder. A Vânia afirmou que há mais ou menos 14 anos que a empresa já se encontra lá. Nesses 14 anos, houve alguma atividade, algum assalto, algum conflito em que colocou a vida de vocês ali? Já aconteceu alguma coisa nesses 14 anos? Não, é que não acredito que não. Nesse nível, não. Vocês já precisaram apelar em chamar a polícia, alguma coisa, para resolver em algum caso de atrito com a empresa, moradores da empresa? Eu me lembro. Certo. Em função da poluição sonora. Poluição sonora. Agora eles estão parando os caminhões que estão saindo só em comboio, né? Então eles estacionam tudo na frente do meu prédio. Trânsito. Do nosso prédio. Mas por esses problemas de trânsito, de poluição sonora. E algumas vezes, quando eu vejo que está um movimento maior de dinheiro, eu tenho solicitado uma patrulha. Precisava que você falasse no microfone. Se eu já chamei a polícia, eu chamo toda semana. Não, e nem sempre eles comparecem, mas por causa de barulho, a poluição, estacionamento dos caminhões na porta do prédio. E quando eu vejo muito movimento de malotes, né, porque a gente vê os malotes entrando, eu peço um patrulhamento maior durante a noite. Não sei se ocorre, mas que eu ligo toda semana, eu ligo para a polícia. Certo. Bom, mais alguma coisa, Paulo? Não, acho que já está tudo bem colocado. Eu só queria saber se algum dos outros representantes dos prédios gostaria de comentar alguma coisa. Pode ser? Quem que gostaria de falar alguma coisa, eu pediria que viesse aqui, sentasse, falasse o nome inteiro, endereço, se manifestasse. Sentar, pegar o microfone. Meu nome é Mário Bonfante, eu sou residente do Alban Place. Espera só um pouquinho, por favor. O senhor mora onde? Condomínio Alban Place, na rua Humaitá 291, em frente à Protege. 291. Em frente à Protege. Qual a sua colocação, seu Bonfante? Eu endosso plenamente as palavras da Vânia e do Paulo, concordo com tudo que foi colocado aqui, acho que bem, de uma forma muito clara e lúcida, né? Eu só gostaria de reforçar que, na verdade, nossa preocupação não é nem patrimônio, eu acho que hoje, em face desses assaltos, está sendo colocado em risco a vida das pessoas, né? Então, a gente vê a urgência e a necessidade de se tratar dessa forma desse caso.
Eu entendo que a forma cirúrgica de tirar uma empresa de lá não seja uma coisa fácil. Pode não ser. Mas eu gostaria que nos ajudasse no sentido de reforçar o direito de vizinhança, né? Ou seja, o quanto o vizinho ele é incomodado ou não quando você tem o teu negócio, que pode ser desde um bar até uma empresa de valores. Então, eu acho que questionar a legalidade da forma como o negócio é desenvolvido naquele prédio. Se eles têm, ou se pelo menos comprovem que eles estão preocupados em fazer o negócio deles, mas também preocupados com a segurança do entorno. Porque, visto que para o negócio deles, eles têm que explicar bem quanto a isso. Então, o fato de... Seria o ideal que mudasse, na minha opinião. Mas, se não for, eu gostaria do apoio de discutir a legalidade do funcionamento com a vizinhança do negócio da Protege. Tá certo. Essa seria a minha colocação. Tá certo. Muito obrigado, viu, Sr. Bonfante? Nós estamos já anotando aqui. Por favor. O nome e o endereço. Boa tarde, vereadores. Luiz Eduardo Parreira, Rua Humaitá, 381, apartamento 34. Bom, eu queria acrescentar aos depoimentos que foram ditos aqui, que além de termos 3 condomínios, cerca de 1.000 famílias, evidentemente que se estourar o que aconteceu aqui na Avenida Brasil, vai destruir os prédios todos, vai cair tudo. Além disso, em frente também, ao lado do Avant Place, tem uma escola de balé. E nós temos crianças ali de 2 a adultos, né, frequentando a escola de dança. E, frequentemente, você vê mamães descendo com carros ali por volta das 6 horas, 6h30, 7 horas, buscando as crianças e largando de manhã, durante o dia inteiro tem movimento, né? Aquilo lá também é uma preocupação. Para baixo tem um coque, né? E tem um coque abaixo, né? Na Portugal. Eu vejo com certa frequência de 20, 30 dias, chegam uns caminhões lá, Maurício, que você conhece o caminhão de valores, né? É 3 vezes o tamanho daquilo, parece eu não sei se vocês já viram, parece um trem de tão grande, um vagão de trem, tão grande que é aquilo, que acho que vem de São Paulo, alguma coisa, trazer reforço financeiro para cá, né? E descarrega lá também. E finalmente, convidá-los, André, Maurício, para dar uma visitada por volta das 5h30, 6 horas, para você ver como funciona aquilo lá. Da 17 às 18 horas. Você vê a fragilidade, como é tratada a coisa ali. É muito frágil. Aquilo lá, se alguém aqui tiver disponível a fazer alguma ação contra eles lá, você junta meia dúzia de qualquer pessoa e toma as armas deles ali muito facilmente. É muito frágil a coisa. É isso, a gente está buscando aqui. E um dos caminhos maiores que eu vejo é justamente o alvará. Porque o alvará, com certeza, diz a respeito de transporte de valores, e não da guarda de valores dentro das instalações da Protege, entendeu? O alvará é um bom caminho que a gente deve seguir. Pois não, Vânia? Só para acrescentar. O microfone, Vânia, por favor. É só para acrescentar, no primeiro momento, né, seria a cassação do alvará de funcionamento e, lógico, contamos depois com todo o trabalho aqui, né, dos vereadores para um plano diretor, para regulamentar, né, o uso e ocupação do solo, né, e que nem foi lembrado aí a lei de vizinhança também, né, que não está sendo cumprida de maneira alguma, né? Bom, já deliberando... Você sabe que quando houve... Só um minutinho. Sim, pois não. Eu vou consultar o vereador André. Penso aqui, André, de a gente solicitar aos órgãos competentes cópias de todos os alvarás de todas as empresas de Ribeirão Preto, para que a gente possa analisar se estão em ordem, né? Por favor, doutora. Alvará junto... Vou por todos os órgãos competentes, depois a assessoria vai, atrás de bombeiro, né? As secretarias da...
Pois não, Luiz. Só para acrescentar, quando houve o atentado lá no Brasil, nós ouvimos os estouros. Nós ouvimos lá. E nós temos uma igreja lá perto, a igreja de São João, de vez em quando soltam os fogos de noite, a gente fica arrepiado. Chegou o momento, é agora, é hoje. Entendi. Então, é questão de dias, como aconteceu o mais recente, a semana passada, em Santo André. Exatamente. Mais um, né? Então um. É Santos, Campinas, Ribeirão, Santo parar. André. Então, estamos numa expectativa aí. E agradecer o empenho de vocês em tentar nos ajudar. Muito bacana isso aí. Aqui é só o começo, gente. Quero que vocês entendam isso, viu? Sim. Representando a FERP, gostaria, muito obrigado, viu, Luiz? Vem para cá contigo. Eu acho que é muito importante ouvirmos o que pensa o representante da FERP, né? Representa quantas entidades? Eu sou Cantídio Bretas Maganini, eu sou secretário executivo do FERP, são 25 entidades empresariais. Nós gostamos de participar desse tipo de assunto da comunidade. Né? Só perguntando, Cantídio, por curiosidade, as empresas de valores fazem parte da FERP? Não fazem. Não fazem. Se fizesse, eu já ia te pedir, né? Tem um conflito, não tem jeito de servir a dois senhores, né? Se fizesse, a gente já pedia para o senhor. Mas eu também faria o que eu acho. Eu tenho um princípio, né? Meu princípio desde sempre é o que eu acho que é certo, né? Bom, eu queria, num primeiro momento, eu acho que essa decisão dos vereadores, criar essa comissão, é muito oportuna. Vocês mostra que estão atentos às questões sociais que afligem a nossa comunidade. Muito oportuno, vocês estão de parabéns quanto a isso. Obrigado. Corretamente. Estamos trabalhando. Bom, eu acho que o grande problema já está mais que colocado e diagnosticado. Nós já sabemos qual é. Eu queria acrescentar apenas uma coisa, que eu fui preparado, na minha profissão, eu fui preparado para procurar as causas do problema, dissecar os problemas em causas, e aí pode encaminhar para soluções. Sim. Então, a primeira coisa que eu vejo como causa disso daí é uma grande deficiência que existe na nossa Secretaria do Planejamento, na administração municipal, em aprovar esses projetos. E eles o fazem porque a legislação atual é muito deficiente e ela vem mudando ao longo do tempo e, longe de tocar na questão principal, a legislação de uso do solo, plano diretor, aprovação dos projetos, ela deixa muito a desejar. Então, de maneira que, vereador, a legislação, se pegar todas as leis e puser aqui, talvez eu vou ficar escondido aqui. Então, a legislação deixa brecha para que um projeto seja legal perante a lei. Com certeza vocês vão achar isso daí, que esse alvará está lá legalizado. A única coisa que eu acho que faltou aí, que provavelmente a lei cita, é o EIV, um estudo de impacto de vizinhança. Estou para afirmar que não houve ali. Chama EIV, e questionar se foi feito esse estudo. Bom, então, dentro disso aí, eu acho que a grande causa disso aí está numa deficiência da Secretaria do Planejamento em aprovar esses projetos. Isso que deveria ser questionado. Só um minutinho, porque eu acho que muito pertinente a sua colocação, solicitar junto com os alvarás, doutora, o estudo do impacto de vizinhança. Se foi feito, com a conclusão que chegou, né, que nos mande cópia, tá bom? Pode continuar. Eu acho que, assim, por fim, eu acho que deveria ser questionada a Secretaria do Planejamento, o secretário mesmo, de vez, se não foi ele, foi alguém, mas ele responde hoje, questionada essa aprovação, e aí caminhar para a solução. A solução eu vejo que, representando as entidades, eu vi que é o desejo da população do entorno também, que os vereadores procurem achar um caminho, se possível, para primeiro caçar o alvará, de imediato. E, segundo, caminhar no sentido da gente aprimorar essa legislação para não causar em torno a outras pessoas que, eventualmente, onde ela for. Sim. Eu acho que a solução é achar um jeito de caçar esse alvará. Bom, eu agradeço o seu posicionamento em nome da FERP. Lógico que nós estamos abrindo, né,
nós ainda não entramos em contato, né? A Câmara Municipal ainda não entrou em contato com as empresas. Nós vamos estar entrando agora, tentando a abertura de um diálogo primeiro, né? É lógico que se eles tiverem a mesma atitude que eles tiveram com os moradores, aí a gente muda o rumo da nossa conversa também, né, André? Eu acho que eles erraram e muito em não querer o diálogo com a vizinhança. Acho que é fundamental que a empresa tenha como política a política da boa vizinhança. Não só a empresa de valores, mas qualquer uma empresa que esteja instalada na nossa cidade, né? Esses são os princípios primordiais de uma empresa cidadã, que pratique a política da boa vizinhança. Uma resposta que nós pegamos aqui, talvez tenha sido o momento, né, que eles estejam passando. Vamos tentar entender isso aí. Bom, senhores, foi muito proveitosa a nossa reunião. Alguém mais gostaria de se manifestar? Os microfones estão abertos. Então eu vou declarando encerrada essa nossa primeira sessão, que o nosso único objetivo era esse mesmo, de captar informações de vocês. Esses documentos que a senhora Vânia nos trouxe serão muito importantes. Fico aguardando, talvez se a senhora quiser já sair daqui no meu gabinete, a gente já pega as fotos e depois a minha assessoria já encaminha. Já pegou? Eu queria dizer para vocês que eu recebi uma informação que eu não sei se já chegou até os senhores e as senhoras. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, essa semana enviou para a Assembleia Legislativa uma lei onde proíbe todas as empresas de valores do estado de São Paulo a estarem localizadas em áreas residenciais. Isso está chegando essa semana na Assembleia Legislativa, portanto é de fundamental importância que os senhores entrem em contato com os seus deputados estaduais. Essa lei vai entrar em votação. Se essa lei entrar em votação e for aprovada, né, a nossa missão vai ficar bem mais fácil, né? Então, eu acho que o governador está enxergando o apelo, né, de uma população de um estado que não é um problema só de Ribeirão. Aconteceu em Campinas, Ribeirão Preto, Santo André, são grandes centros, né? E isso, gente, quando acontece numa cidade pequena, em que não aparece na mídia, né, e a gente, por ter mais ligação junto às Forças Vivas de Segurança Pública, eu como membro aqui da Comissão Permanente de Segurança Pública, são atrocidades que vocês nem imaginam. Em cidades aí dos sertões, né, em cidades aí que talvez a televisão nem chegue ainda, e que tem a sua agência bancária, né? São coisas assim. Outro dia recebemos uma cena, não sei se vocês viram, de pessoas que foram amarradas no capô do carro, né? Pessoas que eram vizinhas ali das agências bancárias. E os bandidos, para fugir, amarraram as pessoas de bem no capô dos carros para poder sair da cidade. Então, mudou muita coisa, né? De 14 anos para cá, desde que a Protege se instalou na nossa cidade, no bairro Santa Cruz, muita coisa mudou, inclusive o meio de atuação dos bandidos. E nós, como agentes públicos, vereador André, né, nós não podemos ficar inertes e simplesmente sem fazer nada. A lei, né, mutatis mutandis, ela tem que ir de acordo com o que está acontecendo no momento. Hoje nós estamos de frente com um novo problema. Os ataques, assim, vultuosos, né, às agências bancárias e às empresas de valores. E também aos carros fortes, né? Essa Câmara Municipal já tem instalado aqui uma comissão especial de estudos que visava estudar a situação desses trabalhadores, né, que estão dentro dos carros fortes, né? O carro forte, por exemplo, hoje no Brasil não tem blindagem que segure as armas dos bandidos. Até quando essa legislação federal vai continuar do jeito que está? Permitindo que empresas coloquem seres humanos dentro de um carro, sabendo que a blindagem desse carro não é o bastante para hoje. Então, muita coisa tem que mudar. Eu agradeço, assim, de coração, vocês exerceram a cidadania hoje de forma maravilhosa.
deixando seus lares, seus trabalhos e vindo aqui prestar esse serviço à nossa cidade. Podem ter certeza que nós estaremos trabalhando aqui incessantemente até nós termos esse caso resolvido, tá bom? Muito obrigado, vereador André. Alguma consideração final? Parabenizá-los. Em tudo a gente tem que buscar notas positivas. A nota positiva foi a mobilização, que a partir dessa mobilização por segurança, talvez seja uma referência para que vocês, quem mora geralmente em condomínios, em edifícios, a gente fica um pouco isolado do conjunto do bairro, né? Talvez isso seja uma mola propulsora para que vocês se mobilizem em outros temas, e que a cidade de Ribeirão Preto, hoje, esse é um problema de vocês, localizado. Não, hoje é um problema da cidade de Ribeirão Preto. Em todos os bairros as pessoas estão preocupadas, estão mais atentas, estão mais solidárias. Então, que a gente tire dessa nota triste, desse atentado, das mortes que acabarão sendo consequência, uma mobilização em torno de mais seguranças e de outros itens que estão no nosso dia a dia. Parabéns a todos, parabéns, presidente. Muito obrigado, doutora Cláudia, pessoal da TV Câmara, aos assessores aqui da casa. Declaro encerrada essa sessão da comissão. Muito obrigado. É isso.